pessoal, tudo bem? Eu confesso a vocês que eu estou meio confuso e até vendo certas pessoas se contradizendo o tempo todo em relação a essa questão da volta do público aos estádios no Brasil. Importante isso, importante a gente colocar o dedo na ferida porque passou do campo da incoerência e entrou, e como entrou, no campo da hipocrisia. A gente vai falar mais sobre isso, eu tenho dois recados importantes para você. Você quer ir à Copa do Mundo no Catar no ano que vem? Então você tem de entrar agora no site da Agastur Viagens, o link está aqui embaixo, para comprar o seu pacote com 2 ingressos para 2 jogos no melhor lugar do estádio, além, é claro, de hotel de primeira categoria, tá? Não tem erro com a Agastur Viagens, afinal, ela é a agência autorizada FIFA que faz esse tipo de venda de pacotes de Copa do Mundo desde a Itália em 1990, tá? Então é só entrar aqui no site abaixo e falar que você conheceu a Agastur Viagens por meio do canal do Bernardo Ramos no YouTube. E vou pedir a você também que dê uma moral para o professor de guitarra e violão Átila Reis. Você pode aprender a tocar guitarra, uma prática de 10 minutos por dia, sabia? Mas é óbvio que é muito melhor se você tiver mais tempo, melhor ainda, claro, se tiver um acompanhamento de um professor, de um profissional, né, como o Átila é. Então entre aqui no site dele, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo também, e marque a sua aula gratuita, de graça, virtual, de qualquer lugar do mundo. Você vai aprender a tocar guitarra pelo celular, tá? E depois vocês vão combinar aí uma periodicidade e um valor também para o seu aprendizado, tá bom? Vamos falar sobre essa história porque eu fiquei incrédulo, né? No mesmo dia em que o STJD, por meio do auditor, o Felipe Bevilacqua, derruba a liminar que dava ao Flamengo o direito de jogar com público partidas no Brasil, né? Primeira delas, nesta quarta-feira, contra o Grêmio pela Copa do Brasil, depois, no próximo domingo, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, e aí na outra quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. No mesmo dia que o STJD derruba essa liminar, uma apuração do repórter Fábio Melo, do GE.com, dá conta de que a CBF, a mesma CBF, né, que entrou com esse pedido para derrubada de liminar no STJD, junto com mais 17 clubes, e conseguiu a derrubada da liminar, a CBF vai organizar um jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo em Manaus, no dia 14 de outubro, Brasil e Uruguai, com 30% da capacidade da Arena da Amazônia, ou seja, cerca de 13 mil torcedores. Peraí, o vírus é seletivo, então ele só vai infectar as pessoas em jogos do Campeonato Brasileiro. O jogo da seleção, tá tudo certo, né? Ainda mais acho uma falta de sensibilidade que seja em Manaus, né? Que viveu o caos com essa questão da pandemia no início deste ano. Mas, enfim, é lamentável isso, né? Por causa da negligência, enfim. Mas, peraí, por que pode no jogo da seleção brasileira e por que não pode no jogo do Campeonato Brasileiro com os protocolos, e aliás, com menos público até, né? O jogo do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã teve 6 mil pessoas, 13 mil pode. Aí, na Copa América, um dia antes da final entre Brasil e Argentina, é definido que pode ter público. Na sexta-feira, sendo que o jogo era no sábado. Não, pode ter, vai ser tranquilo. E aí a gente viu caos na porta nos portões ali de entrada de torcedores no Maracanã, mas não, foi um sucesso. E aí o jogo que é organizado, com inclusive a emissão dos ingressos vinculados ao aplicativo do SUS, para conferir se o camarada que estava comprando o ingresso, no caso para o jogo entre Flamengo e Grêmio, estava de fato com a vacinação em dia. Quando faz-se um esquema com testagem em laboratórios credenciados, o preço do ingresso alto, o valor alto, o camarada vai ao estádio, tudo funciona bem, mas aí não pode. Então, gente, eu não entendo mais nada. Então me parece claramente que a questão é mais política do que de questão sanitária. Ai, Bernardo, mas vamos aguardar? Quando uma cidade puder, enquanto uma não puder, nenhuma pode. Tá. Então por que na Inglaterra, que é modelo, então tem que ser coerente, né? Eu acho que a Premier League é o principal campeonato em termos de organização, de competitividade do futebol mundial. Tá certo? Por que na Premier League, então, em dezembro do ano passado, pôde presença de público em determinadas cidades que tinham autorização das autoridades, me perdoe o cacófato até,
para liberação de público nos estádios. Eram 2 mil por estádio, né? Por exemplo, os times de Londres podiam levar torcedores ao estádio. Em Manchester não podia. Em outras cidades, acho que Liverpool podia. Enfim, então, peraí. Se na Premier League na Inglaterra pôde, ninguém chiou. Por quê? Porque os clubes precisam. Vivemos um momento, todo mundo sabe, de queda de receita para todos os setores da economia no mundo, né? E o futebol não é diferente disso. E aí quando você tem uma brecha, com, claro, toda a responsabilidade e devido ao momento menos crítico, que ainda mata muita gente, mas menos crítico, da pandemia no Brasil, com limitação de público não pode ter. Tá, no restaurante, no barzinho pode ter. Tem show em São Paulo em ambiente fechado, os chamados eventos teste, em que pode ter gente, né? E eu nem gosto de usar esse termo evento teste, tá? Porque teste implica a possibilidade de erro. E erro, nesse caso, com pessoas, implica a possibilidade de infectados por consequência de mortes. Então tem teste, ninguém é cobaia, tá? Mas espera aí, os restaurantes estão lotados, no Rio, em São Paulo, as praias estão lotadas, os barzinhos estão lotados, tem gente literalmente saindo, né? Não cabe lá dentro, ficar do lado de fora, né? Sem máscara, sem nada. Você anda na rua, ninguém usa máscara, né? Mas aí você até já aconteceu, né? Eu falar com o Guarda Civil Metropolitano, eu falo, escuta, não posso fazer nada. Tá, e jogo de futebol não pode. É isso, né? Não, mas a questão da isonomia, peraí, por que ninguém se indigna com o fato de o Cruzeiro ter levado torcida em 2 jogos e venceu esses 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B? Um no Mineirão, outro na Arena do Jacaré, contra a Ponte Preta. Aliás, os dois, 1-0 contra o Confiança, 1-0 contra a Ponte Preta. Um time que estava brigando para não cair, né? Então, cadê a isonomia nessa história? Goiás e Confiança poderão ter público na Série B, né? O Confiança desesperado aí, esperando um milagre para escapar do rebaixamento. O Goiás brigando ali por G4. Cadê a isonomia? Então não tem isonomia coisa nenhuma, minha gente. No mundo funcionou assim. Na Inglaterra funcionou aqui. Assim ninguém chegou. Gente, as coisas precisam voltar de uma forma segura, de forma gradual, tá? Então, assim, eu não consigo entender. Então, para tudo, aí beleza, aí não tem hipocrisia nenhuma. Escuta, o restaurante não pode ir, porque no futebol não pode ir, na praia não vai poder ir também. Então, regredimos ao período de combate, ao início da pandemia, tá? Inclusive, nesta quarta-feira, na Turquia, em Istambul, lembrando que a Turquia tem em média 50% a mais de casos confirmados por dia em relação ao Brasil. Jogo entre Besiktas e Borussia Dortmund no Istambul, que não é a capital da Turquia, mas é a maior cidade da Turquia, a capital é Ankara. O estádio estava lotadinho do Besiktas. Pode, e aqui não pode. Por que exatamente? Me parece que o futebol foi eleito como grande vilão nessa história toda. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.